Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade agora ao nosso tópico de conjuntos, né? Nessa segunda aula sobre conjuntos, a gente vai ver uma nova relação entre conjuntos, né? Uma relação de estar contido. A gente viu na última aula a relação de pertinência. Nessa aula a gente vai ver essa relação de estar contido e a gente vai definir uma outra operação sobre conjuntos, né? Quase uma operação sobre conjuntos. Na verdade, a gente vai definir um conjunto sobre um conjunto, e esse vai ser o nosso conjunto das partes, e no final da aula a gente vai ver algumas provas de igualdade de conjuntos, como eu tinha prometido a vocês, a gente vai ver algumas demonstrações, né, como é que a gente faz provas de igualdade de conjunto, tá certo? Bem, vamos lá. A primeira coisa, a gente viu na última aula algumas operações sobre conjunto, né, sobre conjuntos. Essas operações, assim como as operações lógicas que a gente viu há algumas semanas atrás, e assim como as expressões matemáticas, né, expressões numéricas que vocês viram na graduação, desculpa, na graduação, que vocês viram no ensino médio, essas expressões, né, essas operações podem ser combinadas, né? E a gente pode combinar operações de maneira a formar expressões, né? Do mesmo jeito que a gente fez em lógica, e da mesma maneira que a gente faz com expressões numéricas, né, a gente vai atribuir uma ordem de precedência aos nossos operadores. Lembra? Lá em lógica, a gente fazia a negação antes de todos os outros operadores. Em expressões numéricas, a gente faz primeiro os produtos e as divisões na ordem que eles aparecem. Aqui vai ser a mesma coisa, vai estar muito mais parecido com expressões numéricas. Aqui o complemento é realizado antes de todas as demais operações. E essas demais operações são realizadas na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Do mesmo jeito que a gente faz com expressões numéricas. Agora vamos lá. Da mesma maneira que a gente faz em expressões numéricas e em lógica, os parênteses podem mudar a ordem dessas operações. Lembra que em lógica a gente colocava parênteses se a gente queria fazer uma determinada operação lógica antes de outra? E em expressões numéricas você parentiza quando você quer que aquela expressão seja realizada antes das demais. Aqui é a mesma ideia. A gente vai poder parentizar as nossas expressões para garantir que uma ou outra operação vai ser realizada antes das demais. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um conjunto universo que eu vou precisar para fazer o meu complemento, e esse conjunto universo, eles são os números de 1 a 10, e aí eu defini dois conjuntos A e B. O meu conjunto A tem os números 1, 3, 5, 7, 9 e 10, e o meu conjunto B tem 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Né? O que é a expressão complemento de A união B? Né? Primeiro eu vou fazer o complemento de A, e o complemento de A em relação ao universo U, né? São os números 2, 4, 6 e 8. Né? Lembrando, são os números que estão em U, né? São todos os elementos que pertencem a U, nesse caso, todos os números que estão no universo e não fazem parte do conjunto A. Os números 2, 4, 6 e 8 não fazem parte do conjunto A. Né? E agora eu vou fazer a união. Né? Agora eu vou fazer a união com o meu conjunto B. Meu conjunto B é composto por 1, 2, 4, 6 e 10. Isso me dá meu conjunto 1, 2, 4, 6 e 10. Eu esqueci de colocar o 1 aí na frente, me desculpe. Eu esqueci de colocar o 1 aqui no começo da minha resposta. Então, a resposta é 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Né? A operação de união entre os conjuntos. Vamos fazer também a união B, interseção B. Né? Como a gente tinha visto, né? Como a gente tinha discutido antes, o complemento ele é realizado antes de todas as operações, e o complemento de B é o conjunto 3, 5, 7 e 9. Né? Quando eu faço o conjunto 3, 5, 7 e 9,
união com o conjunto A, né? Essa união vai ser o próprio A. Por quê? Todos os elementos que aparecem no complemento de B são elementos de A. Então, a minha operação A, união, complemento de B, é igual ao próprio conjunto A, no caso, 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Né? E agora eu faço a minha interseção com o conjunto B, e essa interseção produz, né, o conjunto formado pelos números 1 e 10. Né? Veja que eu poderia alterar a ordem dessas operações usando os meus parênteses. Se eu primeiramente fizesse a interseção de B complemento com B, né, fizesse a interseção de B com seu complemento, essa interseção é vazia. E a união do conjunto vazio com o conjunto A é o próprio conjunto A. Ok? Então, só lembrando, a gente agora pode definir expressões. Essas expressões funcionam da mesma maneira que expressões numéricas. A gente primeiro faz os complementos, depois faz as operações na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Se você tem operações entre parênteses, os parênteses são resolvidos antes de todas as demais operações. Ok? Vamos lá. A gente viu na nossa última aula a operação de pertinência, né? A relação de pertinência, onde você dizia que um dado elemento pertencia a um conjunto. Né? Aqui em cima, né, você tem alguns casos interessantes, né, vou dizer alguns casos particulares. Observe que o complemento de A, todos os elementos que aparecem no complemento de A, também são elementos do complemento de B. Todos os elementos que aparecem no complemento de A são elementos de B. E todos os elementos que aparecem no complemento de B são elementos de A. A gente vai criar uma notação, né? A gente vai dar um nome especial para esse tipo de relação, quando todos os elementos, né, de um conjunto estiverem no outro. Se todos os elementos de um conjunto estiverem em um outro conjunto, a gente vai dizer que esse conjunto está contido nesse outro conjunto e que ele é um subconjunto. Então, por exemplo, 2 e 3 é um subconjunto do conjunto 1, 2, 3 e 4. 2 e 3 é um subconjunto de 1, 2, 3 e 4, ou 2 e 3 está contido no conjunto 1, 2, 3 e 4. Né? Há algumas propriedades especiais. Né? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio está contido em qualquer conjunto, não importa qual seja ele. E todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Né? Ou seja, qualquer conjunto A é subconjunto dele mesmo. Né? Então, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4 é um subconjunto de 1, 2, 3, 4. Né? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. De vez em quando, a gente vai querer que esse conjunto, que essa relação de subconjunto, né, não inclua o próprio conjunto. Né? Às vezes eu vou querer que essa relação de subconjunto ela não inclua o próprio conjunto. A gente vai usar esse símbolo de estar contido sem o igual embaixo, né, para denotar que um subconjunto, né, para denotar que aquele conjunto ele é subconjunto de um outro conjunto, mas não é o próprio conjunto. A gente vai chamar essa relação de um subconjunto próprio. Né? Então, essa relação que vai estar denotada por esse símbolozinho de estar contido sem o igual embaixo, né, vai ser para a gente a relação de subconjunto próprio. Ou seja, ele está contido, mas ele não é igual, ele não pode ser igual. Por exemplo, o conjunto 2, 3 está contido e não é igual ao conjunto 1, 2, 3, 4. Né? Veja, o conjunto 1, 2, 3, 4 não está contido, né, com esse meu símbolo
de estar contido próprio, ele não é uma contenção própria de 1, 2, 3, 4. Né? Então, às vezes, né, cuidado com isso, porque às vezes eu vou usar o igual embaixo para dizer que é um subconjunto qualquer, onde eu posso ter o caso em que é o próprio conjunto, e às vezes eu vou usar sem esse igualzinho embaixo para representar que não pode ser o próprio conjunto. Né? A primeira relação a gente costuma chamar de subconjunto normal, né? E a segunda, subconjunto próprio. Né? Isso é para explicitar que não pode ser o próprio conjunto, né, utilizado nessa relação de estar contido. Se você tem algum problema para se lembrar desses símbolos, é só você se lembrar do maior que e do maior ou igual que. Né? Eles têm exatamente a mesma função. Né? O meu primeiro está contido com aquele igual embaixo, é como se fosse o seu maior ou igual. O está contido aí sem esse igualzinho embaixo, é como se fosse o maior. Então, 5 é maior ou igual a 5, né? Mas 5 não é maior do que 5. Né? É exatamente a mesma ideia aqui. Né? Eu tenho um símbolo que é para quando o conjunto está contido, né? Está dentro do outro. E pode ser ele mesmo, e eu tenho um símbolo para quando ele não pode. E agora, usando essa ideia de conjuntos, né, de subconjuntos, a gente pode definir um novo conjunto baseado em um conjunto que a gente já tem, que é o conjunto que contém todos os subconjuntos daquele nosso conjunto dado de entrada. Né? Então, eu vou definir como esse P de A, né? Eu vou ler isso como as partes de A. Esse meu conjunto P de A, as partes de A, é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Todos eles, inclusive o próprio A. Então, se eu tivesse o conjunto A como sendo 1, 2 e 3, por exemplo, o meu conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de A, inclusive ele próprio. Então, vamos lá. O vazio é subconjunto de todo conjunto, então ele é um subconjunto de A. O 1 é um subconjunto de A, o 2 também é um subconjunto de A, o 3 também é um subconjunto de A, o 1, 2, o 1, 3, o 2, 3 também são subconjuntos de A, e o próprio A também é um subconjunto de A. Esse, então, é o meu conjunto das partes desse conjunto A, como está descrito aí, né? O vazio, o conjunto que contém 1, o conjunto que contém o 2, o conjunto que contém o 3, os conjuntos 1, 2, 1, 3 e 2, 3, e o próprio conjunto A. Né? São todas as possibilidades, né? São todas as... Lembrando um pouco lá da parte de combinatória, né? Como se fossem todas as possibilidades de combinações dos elementos do conjunto A, né? O seu conjunto das partes. Né? Esse conjunto, né? Esse conjunto das partes, ele tem muita importância, ele vai ser bem usado pela gente em alguns exercícios, né? E normalmente eu vou pedir que você me prove igualdades de conjuntos, né? Agora que a gente já tem essa operação de subconjunto, né? Esse símbolo de estar contido e é igual ou está contido estritamente, e que eu já tenho um conjunto das partes, eu de vez em quando vou querer que você faça algumas provas de igualdade de conjuntos, né? Então, de vez em quando, a gente vai ter que mostrar que um conjunto é igual ao outro. E para fazer isso, a gente vai usar uma abordagem simples, que é a seguinte. A gente vai mostrar que um conjunto está contido em outro e depois vai mostrar que esse outro está contido no um. Logo, o único jeito das duas coisas serem verdadeiras é se eles forem iguais, né? Aqui, de novo, se você teve algum problema para entender, se você tem algum problema para perceber por que isso funciona, você pode fazer um paralelo com os nossos números naturais e você pode pensar o seguinte. Se eu tenho dois números, A e B, e eu sei que o A é maior ou igual que o B, eu sei que o B é maior ou igual que o A. O único jeito disso ser verdade é se o A for igual ao B.
O A não pode ser diferente de B e essas duas afirmações serem verdades. Se o A é maior ou igual ao B e o B é maior ou igual ao A, o único jeito dessas afirmações serem verdadeiras é se o A for igual ao B. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar dois conjuntos e vai mostrar que um está contido no outro e esse outro conjunto também está contido nesse um. Dessa maneira, o único jeito, né, dessas duas afirmações serem verdadeiras é se eles forem exatamente o mesmo conjunto, se eles forem iguais. Bem, eu vou dar como exemplo, né, o meu primeiro exemplo, na verdade, vai ser, se você já estudou teoria dos conjuntos, essa expressão deve ser bem familiar para você. Né? Essa é a primeira lei de Morgan. Né? Morgan tem duas identidades com relação ao complemento. Né? Essa é a primeira delas, a gente vai já ver a segunda. Aqui eu estou dizendo que o complemento da interseção é a união dos complementos. Né? A outra fórmula, você deve estar se lembrando, se você já viu alguma vez na sua vida, você deve se lembrar que é o complemento da união é a interseção dos complementos. Né? São duas fórmulas que são, normalmente a primeira e a segunda lei são bem... sempre que você estuda conjuntos, você vê essas duas expressões. Né? É uma igualdade que ajuda muito quando você está fazendo outras questões. E é justamente esses dois caras que eu vou usar como os meus primeiros exemplos para mostrar essas igualdades de conjunto. Então vamos lá. Vamos começar mostrando que o complemento da interseção está contido na união dos complementos. Como é que eu vou fazer isso? De novo, isso aqui é uma prova matemática, né? Essa prova, você pode entender ela como sendo uma prova direta, né? Ela é uma prova direta, não é uma indução nem um absurdo. Ela é uma prova direta e, como toda prova matemática, ela tem que ser bem geral, né? Você não pode fazer nenhuma suposição específica da sua questão, né? Ela tem que ser uma demonstração bem geral. Para essa daqui, vamos pegar, né, um elemento qualquer, né? Vamos pegar um elemento X qualquer que esteja nesse complemento, né? Que faça parte desse complemento da interseção de A e B, né? Vamos lá. Se esse cara faz parte desse complemento, né? Esse cara, se ele faz parte desse complemento da interseção de A e B, ou ele não pertence a A, né? Ou ele não pertence a B, né? Por quê? Né? Bem, e aqui aqui a gente vai usar um pouco da lógica que a gente viu antes, né? Vamos lá. Se esse elemento, qual é a negação dessa minha expressão, né? Qual é a negação do fato de... Qual é a negação de X não pertence a A ou X não pertence a B? A negação disso seria X pertence a A e X pertence a B. Mas veja, se o X pertence a A e o X pertence a B, ele pertenceria à interseção, logo não pertenceria ao seu complemento. Né? Então, já que o meu X pertence ao complemento, ou ele não pertence ao conjunto A, ou ele não pertence ao conjunto B. Né? Então, ou ele não faz parte de A, ou ele não faz parte de B para poder pertencer a esse complemento dessa interseção. De novo, se ele pertencesse a A e pertencesse a B, ele faria parte daquele complemento, ele faria parte da interseção, logo não faria parte do complemento. Então, para fazer parte desse complemento da interseção, o X não pertence a A ou ele não pertence a B. Mas espera aí. Se o X não pertence a A ou não pertence a B, isso quer dizer que ou ele pertence ao complemento de A ou ele pertence ao complemento de B, não é? Porque todo elemento do universo que não pertence a A pertence ao seu complemento. Do mesmo jeito, todo elemento que não pertence a B pertence ao seu complemento.
Então, o X ou ele pertence ao complemento de A ou pertence ao complemento de B. Mas espera aí, se ele pertence ao complemento de A ou se ele pertence ao complemento de B, em ambos os casos, ele pertence à união, não é? Porque ou ele pertence à união por pertencer ao complemento de A, ou ele pertence à união por pertencer ao complemento de B. Então, eu peguei um elemento qualquer, um elemento genérico que pertencia ao meu complemento da interseção e acabei de te mostrar que ele pertence também à união dos complementos, o que acaba de mostrar a minha primeira contenção. Eu acabei de te mostrar que o complemento de A interseção B está contido na união dos complementos de A com B. E eu fiz isso como? Eu peguei um elemento qualquer, um elemento X, que fazia parte do meu complemento da interseção, e acabei te mostrando que ele pertence à união dos complementos. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Agora a gente vai vir para o outro lado, né? Veja, eu vou agora pegar o meu A complemento, união B complemento, e vou mostrar que ele está contido, né, no meu A interseção B, no complemento de A interseção B. Eu vou fazer a mesma demonstração que eu fiz antes, né? Eu vou usar exatamente o mesmo raciocínio que eu usei antes. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar o outro lado, né? Como assim? A gente agora vai mostrar aqui a união, né, dos nossos complementos A e B está contido no complemento da interseção A e B. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o mesmo argumento que a gente vem usando antes. A gente vai usar a mesma ideia. Vamos pegar um elemento qualquer e vamos mostrar que esse elemento que pertence a essa união do complemento de A com o complemento de B também tem que pertencer ao complemento da interseção de A com B. Então, vamos lá. Se a gente pegar um elemento X qualquer e esse X fizer parte, né, da minha união de complementos, né, da minha união do complemento de A com o complemento de B. O que isso significa? Bem, o meu X ele tem que pertencer ao complemento de A e ele tem que pertencer ao complemento de B. Né? Ou ele pertence ao complemento de A ou ele pertence ao complemento de B para fazer parte dessa união. Né? Ótimo. Mas vamos lá. Se ele pertence ao complemento de A, né? Ou se ele pertence ao complemento de B, isso quer dizer que ou ele pertence ou ele não pertence, desculpa, ou ele não pertence a A ou ele não pertence a B. Ok, né? Agora vamos lá. Vamos dar um passo a mais nesse ou. Né? Esse ou é um ou exclusivo ou não? O que significa um ou exclusivo? É verdade que só uma dessas coisas pode acontecer? O que aconteceria se ambas acontecessem? Né? Se esse elemento não pertencesse a A e não pertencesse a B? Bem, se ele não pertencesse a A e não pertencesse a B, né? Ele tem alguma coisa meio esquisita aí, né? Porque se ele não pertencesse a A e não pertencesse a B, isso significa que ali em cima ele não pertenceria a ambos os complementos, né? Ele não pertenceria ao complemento de A e nem pertenceria ao complemento de B, né? Mas isso está meio esquisito, né? Porque se ele não pertence ao complemento de A e não pertence ao complemento de B, como isso é possível se os conjuntos A e B tiverem um complemento, né? Isso é possível se eles não tivessem, né? Então, esse meu ou tem que ser um ou exclusivo, né? Ou esse elemento pertence ao complemento de A, né? Ou ele pertence ao complemento de B, ou seja, ou ele não pertence a A, ou ele não pertence a B. Logo, já que esse meu ou vai ser um ou exclusivo, isso quer dizer que o meu X ele não pode estar na interseção de A e B. Né? Ele não pode fazer parte de A e B, para que esse ou seja realmente um ou exclusivo. Desse jeito, o meu X tem que fazer parte do... Ele não faz parte da interseção, logo ele tem que fazer parte do seu complemento, finalizando a nossa demonstração. Veja, novamente, eu peguei um elemento X qualquer, que fazia parte do meu primeiro conjunto, e acabei de te mostrar que ele tem que fazer parte do
segundo. Juntando as minhas duas demonstrações, né, eu acabei de te mostrar que um conjunto está contido no outro e o outro está contido no um, o que caracteriza o fato deles serem iguais. Vamos fazer mais um exemplo de De Morgan, né? Vamos fazer agora, a gente acabou de fazer a gente acabou de mostrar o complemento da interseção, vamos mostrar agora o complemento da união, né? Eu vou te mostrar que o complemento da união é exatamente a interseção dos complementos. Né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mostrar que um está contido no outro e que o outro está contido no um. Vamos começar mostrando que o complemento da união de A com B está contido, ou é igual, à interseção do complemento de A com o complemento de B. Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, uma prova direta. A gente vai escolher um elemento qualquer no nosso primeiro conjunto e vai mostrar que ele tem que pertencer ao segundo conjunto. Né? Vamos lá, se a gente pegar um elemento qualquer, né? Vamos pegar um elemento X qualquer que pertença à nossa união. Né? Vamos pegar um elemento X qualquer que pertença ao complemento da nossa união, né? Que pertença ao complemento de A união B. Vamos lá, se o X pertence ao complemento, né? Isso quer dizer que ele não pertence à união B. Isso quer dizer que ele não pertence nem a A e nem a B. Né? Mas vamos lá, se ele não pertence a A, ele tem que pertencer ao complemento de A. Se ele não pertence a B, ele tem que pertencer ao complemento de B. Como a gente disse que ele não pertencia, desculpe, tanto a A como ele não pertencia a B, isso quer dizer que ele pertence ao complemento de A e pertence ao complemento de B, logo ele necessariamente pertence à interseção desses complementos. De novo, a gente pegou um elemento X qualquer e a gente acabou de mostrar que se ele pertence ao primeiro conjunto, ele tem que pertencer também ao segundo. Vamos fazer agora o contrário, né? Vamos pegar um elemento que pertence à interseção dos complementos, vamos mostrar que ele pertence à união do complemento, ao complemento da união, desculpe, para mostrar que a nossa interseção dos complementos está contida no complemento da união. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira, vamos tomar um elemento X que pertence à interseção dos complementos de A com B. Se ele pertence a essa interseção, é porque o X pertence ao complemento de A e pertence ao complemento de B. Bem, mas isso quer dizer que ele não pertence a A e ele não pertence a B. Se ele não pertence a A e ele não pertence a B, é porque ou ele, se ele não pertence a A e não pertence a B, ele então pertence ao complemento da união de A com B, né? Pois ele não pertence nem a A e nem a B. Né? A gente acabou de mostrar então que a interseção dos complementos de A com B está contido no complemento da união de A com B. A gente mostrou antes também que esse complemento da união está contido na interseção dos complementos, logo esses dois conjuntos são iguais, e a gente acabou de mostrar a segunda lei de De Morgan. Né? O meu último exemplo, eu vou dar um exemplo um exemplo, na verdade, bem trivial, mas para ficar bem claro para vocês o rigor, né, que essas demonstrações normalmente têm que ter. Né? Eu vou mostrar que a união é associativa. Né? O que isso quer dizer? Tanto faz se você tem A, união B, união C, tanto faz onde você coloca os parênteses, não faz diferença. Né? A união é uma operação associativa, assim como é a adição nos números naturais, né, e a multiplicação nos números naturais. Como é que a gente vai fazer isso? Né? E aqui eu vou te mostrar o argumento todo e de uma maneira um pouco mais rigorosa. Né? Vamos mostrar primeiro que A união B, entre parênteses, união C, está contido em A união B, união C, entre parênteses. Como é que a gente faz isso? Né? Da mesma forma que a gente já discutiu antes, vamos pegar um elemento, vamos fazer uma prova direta. Vamos pegar um elemento qualquer no primeiro conjunto e mostrar que ele está no segundo. Então, vamos lá.
Vamos pegar um elemento X que pertença a A, união B, união C. A gente tem dois casos. Ou ele pertence a A, união B, ou ele pertence a C. Né? Então, a gente vai examinar esses dois casos de maneiras distintas. Né? Vamos lá. Se ele pertence a A, união B, a gente tem que ou ele pertence a A ou ele pertence a B. Se ele pertencer a A, então ele também pertence a A, união B, união C, entre parênteses. Por quê? Porque ele pertence ao primeiro conjunto. Se ele pertence a B, então esse X pertence a B, união C, entre parênteses, né? Porque ele pertence a B. E ele também tem que pertencer, então, a A, união B, união C, porque ele pertence a B, união C. Ok? Esse é o nosso primeiro caso, é o caso em que X pertence a A, união B, entre parênteses. Se ele pertencer a C, bem. Se ele pertencer a C, ele tem que pertencer a B, união C, entre parênteses, e logo ele pertence a A, união B, união C, entre parênteses. Veja que aqui eu tive que dividir em casos e construir um argumento bem detalhado, vamos dizer assim, para cada um desses casos, né? Eu não posso simplesmente te dizer, olha, se o cara pertence a isso aí, ele pertence a A ou B ou C, então ele pertence a A ou B ou C, ok. Não é assim, né? Tem um certo rigor para mostrar que essa associatividade, né, é válida, né? Veja, eu não estou desfazendo os parênteses em momento nenhum, né? Eu estou dividindo todos os meus casos de análise de acordo com os parênteses que eu tenho. É por isso que nesse segundo caso, por exemplo, quando eu digo que o X pertence a B, eu antes de dizer que ele pertence a A união B união C entre parênteses, eu digo que ele pertence a B união C entre parênteses. Porque B união C que é realizado primeiro. Né? O argumento de volta é exatamente o mesmo, né? Eu acho que não sei se eu preciso comentar muito sobre ele, mas é exatamente o mesmo tipo de raciocínio. Né? Eu vou dividir em dois casos. Agora a diferença é que o meu elemento ou pertence a A ou pertence a B união C entre parênteses. E aí eu vou fazer os mesmos argumentos para mostrar que ele pertence também ao meu outro conjunto. Assim que eu mostrei que um pertence ao outro e o outro a um, o único jeito deles serem, dessas duas condições serem satisfeitas, é se eles forem iguais. Né? Essas demonstrações de igualdade é uma coisa que eu vou pedir que vocês façam muito nas próximas listas, né? Nas listas que vão aparecer para vocês. Normalmente as demonstrações são simples, elas só exigem um pouco de rigor matemático, né? Você pode ver que essas demonstrações têm uma ideia bem simples, especialmente essa última. Mas você tem que ter um pouco de rigor, você não pode simplesmente me dizer, todo mundo